Eventualmente vieram os germânicos, foram incorporados também à civilização dos caras, o pessoal de Cartago ganhou cidadania e tal, para poder ajudar na construção da marinha romana. Então era um lugar assim, cara, tolerante mesmo, eclético. Exato. Os romanos conseguiram fazer de Roma uma capital assim que a gente só ia ver na Europa, tipo, no século XIX, eu acho, assim. Chegou a ter mais de 1 milhão de pessoas em Roma na época do Império, né? Enfim, outra grande coisa relevante para a história da humanidade do Império Romano é a adoção do cristianismo, né? Então, segundo os historiadores modernos, os gregos eles já tinham interesse no judaísmo, entendeu? Então porque os gregos tinham essa mentalidade mais filosófica de você tentar unificar as coisas em um sistema só, sabe? Então, de ter princípios que transcendem outros princípios. Então eles viam o Deus monoteísta judaico como uma ideia muito interessante, entendeu? Como um Deus mais poderoso e de princípios mais elevados do que os deuses do panteão grego, só que o judaísmo era uma religião fechada etnicamente, né? E aí, quando emerge o cristianismo, que ele adota vários, pelo menos esses princípios do Deus monoteísta, é muito parecido com o do judaísmo e ainda adiciona vários outros aspectos à religião, imediatamente ela se torna bem popular, por mais que tenha sido perseguido pelos romanos, ela vai se tornando cada vez mais popular. Martírio também, a convicção dos apóstolos e tal, o trabalho bem feito. Os romanos eles valorizavam muito isso, eles valorizavam, as pessoas tinham convicções nas suas crenças e estavam dispostas a morrer, assim, sabe? Então quando não só os apóstolos, mas vários cristãos depois, estavam dispostos a se sacrificar pela fé, os romanos ficavam impressionados, porque eles não tinham preconceito com um cara que era diferente. Eles tinham admiração por princípios, e coragem é um princípio, é uma virtude fundamental romana. O cristianismo está muito ligado, as virtudes cristãs estão muito próximas das virtudes romanas também. Exato. Meio que assim, mas isso é uma coincidência, cara, porque é uma coincidência, uma influência indireta. Não, eu acho que, tipo, naturalmente para você ter uma sociedade bem sucedida, os seus princípios vão estar alinhados com os princípios verdadeiros do mundo, entendeu? Tudo bem. Que são os princípios cristãos. Mas, por exemplo, o Marco Aurélio, quando ele escreve Meditações, é quase um tratado cristão. Exato. Só que o Marco Aurélio é um cara que perseguiu o cristão. Exato, exatamente. Entendeu? Então, e na Grécia também, o Aristóteles, o Platão, eles já estavam muito próximos da conclusão. Eles já tinham a conclusão de que existia um Deus. Exato. Supremo, todo-poderoso e tal. Filosoficamente, eles chegaram a essa conclusão. Quando o Cristo, né, vive, morre, volta, sobe, isso é assim, caixa igual uma luva. Parecia que o mundo estava preparado. E o mundo estava todo conectado também. Exato, entendeu? Então, por isso que a gente fala da relevância dos impérios para você conseguir... Para, tipo, avanços culturais, assim. Exato. Né? Que, cara, as ideias do cristianismo puderam se alastrar dentro do Mare Nostrum, dentro da Via Ápia, dentro da infraestrutura do Império Romano e, enfim, a Europa se tornou cristã assim. Não foi na base da espada, foi pelo livre circulação de ideias, entendeu? Exatamente, E, enfim, aí o imperador Constantino basicamente que foi um grandíssimo imperador, é quem oficializa o cristianismo como sendo a religião do Império. E tem várias pessoas nos nossos comentários do vídeo da religião que falaram que, na verdade, a Igreja Católica não foi fundada por Pedro, né? Foi fundada pelo Constantino. Cara, isso é uma treta imensa, tá? Então, isso é uma treta imensa, mas, cara, sinceramente, se você estiver muito convicto, manda algumas referências aí, porque eu não vi ninguém mandando referências boas. É verdade. Mas, como uma pessoa que estuda sobre o Império Romano, estuda sobre o começo do cristianismo, isso me parece ser completamente bizarro e sem sentido, assim. Doideira. Tipo, de certa forma, o Constantino, ele é quem integra o cristianismo nas estruturas de poder, né? Do Império. Então isso é verdade, sabe? Agora, ele não funda a doutrina do cristão, entendeu? Isso é bizarro. Não, ninguém inventou nada, né? No concílio, só sistematizou, organizou e tal, aproximou do governo. E enfim, então, cara... As pessoas se chamavam de católicas antes do concílio. Sim. Entendeu? Santos se chamavam de católicos. Não, e eu acho engraçado, né, que os protestantes estavam falando que o Constantino fundou a Igreja Católica e eles esquecem completamente a Igreja Ortodoxa, né? Que a igreja é muito mais próxima do próprio Constantino. A cidade fundamental da Igreja Ortodoxa é Constantinopla, a cidade do Constantino, né? Mas enfim. E aí, cara, o Império Romano do Ocidente eventualmente começa a dar ruim, né? Principalmente por causa de invasão dos bárbaros. Os romanos se separam porque tá muito difícil administrar e... Um império gigante. Exato. E sendo bem honesto, a parte ocidental tava atrapalhando a riqueza da parte oriental. Exato. Então os caras segregaram. E aí, porra, o lado mais fraco agora, sozinho, sem os recursos do Oriente, cai rápido, entendeu? Porque, enfim... Cara, isso é bem interessante. Eu já vi que nessa época, antes da Rússia, no Império Russo a gente vai falar sobre isso, mas
o continente eurasiano, né, que é a Europa e a Ásia, ela tem um pedaço gigante ali no meio que pega basicamente o sul da Rússia inteiro, depois dos Montes Urais, aí até o Cazaquistão e até a Mongólia. Aquilo ali é meio que uma estepe gigante, que é muito difícil de agricultura, principalmente nessa época era difícil, e que sempre habitaram tribos nômades, né? O Império Mongol faz parte dessa tradição, os turcos, que são os otomanos, fazem parte dessa tradição também, o Mughal também, enfim. Ele sempre teve tribos nômades que eram extremamente boas em fazer guerra nessa região, né? Por quê? Porque basicamente todo mundo tinha que ser um guerreiro, né? E aí fala-se que o motivo que estava tendo tanta invasão bárbara no Império Romano do Ocidente nessa época era por causa de movimentação nas tribos lá da estepe, que gera o negócio do Átila Uno, que aí empurra um bando de bárbaro para invadir o Império Romano. Então, tipo, desde o Império Romano você já consegue ver o problemaço que as tribos nômades da estepe iam gerar. O ápice vai ser no Império Mongol, mas isso é meio que um problema perene na Antiguidade, na Idade Média, sabe? Então é bem interessante pensar que, cara, isso já tava dando problema pro Império Romano, sabe? Enfim. Exato. E aí o Império Romano do Ocidente cai, né? Cai, tem o saque de Roma lá por volta de 470 e tanto, não esqueci a data certinho. E o Império Romano do Ocidente é substituído por um bando de reinos bárbaros, né? Exato. Esse conceito de bárbaro, eu não sei se vale a pena aprofundar tanto assim, mas bárbaro eram povos germânicos que falavam um idioma que não era estranho aos romanos. Que não era latim, não era grego, basicamente. Só que a gente pensa assim, nos filmes o bárbaro aparece como um cara pelado, um cara barbudo até, mas assim, um cara muito subdesenvolvido. Mas não, porque na verdade esses caras faziam comércio também com a esfera, com Roma, a esfera romana. Ou seja, então eles tinham as armaduras boas, as espadas boas, eles tinham a organização deles que não era tão, como pode dizer, tão piramidal assim, igual Roma, né? Roma tinha uma cabeça e pela ordem tudo descia perfeitamente. Era uma coisa mais anárquica, mas esses caras também não eram loucos, entendeu? Sim. Não era gente gritando, berserker, essas coisinhas. O pessoal mistura tudo. E esses caras lutando pela própria vida, né? Sendo empurrados pelo Átila Uno, basicamente. Exato. Eles estavam começando a invadir as fronteiras da Gália e aí eram grandes exércitos, esses caras precisavam, era vida ou morte. O Império Romano estava bem decadente, tinha bastante decadência moral também, isso aparece nos livros, na obra do Santo Agostinho, aparece muito isso, a ideia de que, tipo, cara, não dá mais. Então, todo mundo só quer ficar bêbado, fazer orgias. Exato. Entendeu? Então, os bárbaros chegaram e conseguiram. Eu nem lembro mais quem São os godos, os visigodos, né? tem no livro. Acho que são os reino visigodo, não sei. Tá no livro do Boécio, a gente leu. E o Ocidente continua riquíssimo, né? O Oriente continua riquíssimo. E tipo, o Oriente era rico basicamente porque as terras deles eram muito melhores e o mar ali é melhor pra fazer comércio, né? Então, eles tinham a Grécia, que é boa pra comércio marítimo, eles tinham a Anatólia, que é boa tanto pra comércio marítimo quanto pra você dar frutos, né? Tipo, você plantar coisa, você extrair. E eles tinham o Egito, que era o grande... que eles chamam... Cesta de pães do Mediterrâneo. Exato, a grande cesta de pães do Mediterrâneo. Então eles continuaram bem por uns 1000 anos. Eles não chegaram a expandir muito, né? Eles chegaram a reconquistar uns pedaços do Império Romano do Ocidente. Só que, enfim... Eles foram antagonizados rápido por outra encarnação do Império Persa, que é o Império Sassânida. É Sassânida? Acho que é. E aí, enfim, nessa guerra aí, eles começaram... Essas duas, um querendo subjugar o outro, começaram a despender muitos recursos. Até que o Império Árabe chega lá e vai... Tipo, basicamente... E vai lentamente conquistando, né? Eu não diria que chega a cair, mas enfim. A gente vai falar disso mais pra frente. Vou falar disso depois. E aí, só em 1453, Constantinopla cai pros turcos otomanos, que também estão na nossa lista aí. Exato, mas... E, cara, o Império Romano do Oriente também, eu diria que... Chega até a ser uma pena, né, cara? Como que se o Império Romano do Oriente tivesse conseguido resistir, meio que o Oriente Médio inteiro e o Norte da África teria sido cristão também, sabe? Então eles fariam parte da esfera cultural do Ocidente, mesmo com um cristianismo diferente do cristianismo que vem se desenvolvendo no Ocidente, continua sendo muito mais semelhante do que qualquer outra coisa, né? Valores, sistemas. Enfim, dado tudo, toda a história, todo o panorama, toda a influência, né? A gente nem falou tanto da influência, mas a história jamais foi a mesma depois de Roma, né? Exato, exatamente, cara. Vou colocar aqui.